A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Uma espécie de dinheiro da internet que não existe fisicamente e que há quase 10 anos vem provocando uma revolução no mercado financeiro. Essas são as criptomoedas. E para explicar como elas funcionam, o USP Analisa de hoje conversa com o docente do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Jefferson Donizete Pereira Bertolai. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa. Obrigado. Professor, para a gente começar para o pessoal de casa entender, o que são criptomoedas e como que elas surgiram? Então, criptomoeda é o termo utilizado para denominar um instrumento de pagamento eletrônico que não demanda o gerenciamento centralizado da contabilidade do sistema, né? Então, tradicionalmente, o sistema de pagamento eletrônico que a gente já conhece, que é utilizado pelos bancos, ele é gerenciado pelo sistema bancário sob a supervisão do Banco Central, né? Então, esse é o principal diferencial entre criptomoeda e essa moeda eletrônica que a gente usa com cartão de débito e o dinheiro eletrônico que a gente já conhece. O surgimento desse sistema de pagamento se deu em 2008, ele foi proposto em 2008, implementado computacionalmente em 2009, e embora o inventor de fato não seja realmente conhecido, essa criação, essa invenção é associada a um movimento chamado Cypherpunk, nascido nas décadas de 80 e 90, com o intuito de utilizar criptografia, tecnologias de privacidade para proteger indivíduos frente a governos e grandes corporações. E quando a gente fala em criptomoedas, professor, surge um outro termo também chamado blockchain. O que seria esse blockchain? Então, o blockchain ele é o sistema contábil utilizado pelas criptomoedas. Ele é apontado como a principal inovação das criptomoedas. Ele foi criado para garantir a proteção contra fraudes contábeis, mesmo sem a necessidade de supervisão centralizada das atividades dos indivíduos, dos agentes envolvidos no processo de gerenciamento, né? Que é conhecido como mineração. No sistema tradicional, quem é responsável pelo gerenciamento do sistema contábil da moeda eletrônica são os bancos. E a confiança que a gente tem no sistema decorre da supervisão do Banco Central dessas atividades, para impedir, desincentivar os bancos a abusar do poder que eles têm de gerenciamento do sistema. Então, o Banco Central, no sistema financeiro, ele é um agente importante, Sim. Né? E ele não aparece no caso das criptomoedas. Isso, o ponto central é esse. As criptomoedas não demandam, pelo desenho da blockchain, pela forma que a contabilidade é feita, ela não demanda a supervisão de uma entidade central para incentivar o bom comportamento nos registros contábeis. E o senhor citou um termo mineração, Certo. Né? O que seria essa mineração? Então, a mineração ela faz parte do processo de gerenciamento da contabilidade. Ao contribuir com o gerenciamento do sistema contábil, os participantes, que são chamados de mineradores, eles recebem uma recompensa pela sua participação. Essa recompensa ela é paga em unidades de criptomoedas, seja criptomoedas recém-criadas ou criptomoedas advindas de tarifas de transações. O nome mineração faz uma alusão ao grande custo computacional, energético, envolvido nesse gerenciamento da contabilidade, da criptomoeda. Então, como é muito custoso você gerenciar e o gerenciamento gera a emissão de novas moedas, daí criou-se designou-se o termo mineração para denominar
esse processo. E quando a gente fala em criptomoedas, né? Quando a gente vê esse assunto criptomoedas na mídia, geralmente fala-se mais em bitcoins. Porém, estima-se que existem mais de 1.000 tipos de criptomoedas. Por que o Bitcoin acaba tendo um destaque maior em relação às outras? De fato, existe uma quantidade bastante grande de opções de criptomoedas. Da última vez que eu vi, a quantidade era para mais de 2.000 criptomoedas. A Bitcoin ela foi a primeira a ser criada e ela concentra uma quantidade muito grande de participantes, seja compradores, vendedores, seja desenvolvedores de software, seja de mineradores. A Bitcoin ela é bastante popular. Então, em teoria econômica, a gente costuma atribuir esse fenômeno de um efeito de rede. A Bitcoin é bastante atrativa para compradores, vendedores, mineradores e desenvolvedores, porque já tem muita gente participando daquela rede. Então, ela se torna mais atrativa para novos participantes. Então, acho que está aí. É por isso que então, ela tem um valor de mercado bastante elevado e recebe bastante atenção da mídia. E uma Bitcoin, pelo menos a última vez que a gente viu, né, estava valendo em torno de R$16 mil. Por que as criptomoedas têm um valor tão alto? Isso não dificulta o uso delas? O valor elevado em si não dificulta o uso da Bitcoin. Cada unidade de Bitcoin ela pode ser dividida em até 100 milhões de subunidades, chamadas de satoshis. Na teoria econômica, a gente diz que essa moeda ela é uma moeda bastante divisível. Então, o fato de ter um valor elevado não impede que ela seja não impede que ela seja usada em transações de pouco valor. Basta que a gente use essas pequenas frações de Bitcoin nessas transações. É como se fosse uns centavos para a gente isso, no nosso popular. A nossa moeda ela é dividida em 2 casas decimais, né? No caso da Bitcoin, ela é dividida em 8 casas decimais. Ela é bastante mais divisível do que a moeda tradicional, né? Existe uma razão para ela ser tão divisível assim? Isso é uma boa característica de uma moeda. A moeda ser bastante divisível é algo bastante útil. É difícil dizer se, ao ser criada, as pessoas que participaram do projeto, de fato, provavelmente sim. Elas previram isso, que isso facilitava tornava o instrumento de pagamento mais atrativo. Sobre o valor citado, a teoria econômica prevê que o valor de um certo produto ou serviço é determinado pela oferta de mercado e pela demanda de mercado. Então, o que a gente, à primeira vista, fala sobre esse valor é que tem uma demanda bastante grande por esse instrumento de pagamento. A oferta não é relativamente menor. Então, para fazer a demanda diminuir e a oferta de moeda aumentar de forma a equilibrar esse mercado, o que acontece é que o preço tem que subir. Então, essa é a explicação primeira do porquê esse valor tão elevado. Um ponto bastante apontado no caso em particular das criptomoedas, do Bitcoin, é que grande parte da demanda, dessa elevada demanda pela criptomoeda, advém da expectativa que as pessoas têm de que o preço da criptomoeda no futuro vai ser ainda maior. Quando as pessoas têm uma quantidade relevante de pessoas, ou pessoas com quantidade relevante de poder aquisitivo, têm essa expectativa de que vai aumentar no futuro, elas demandam a moeda hoje para fins especulativos, para ganhar na valorização. Só que o fato de todo mundo, essas pessoas irem ao mercado demandar essa moeda, faz com que o preço tenha que se elevar para reequilibrar a oferta com a demanda. E no caso, por exemplo, o senhor citou a questão da oferta e da demanda. Apesar do valor alto, a gente viu o Bitcoin cair 82% desde o seu maior pico, que foi dezembro de 2017. Por que há uma flutuação tão grande nos valores das criptomoedas? Tem um pouco a ver com isso de oferta e demanda que o senhor falou?
essa variação de preço bastante grande no preço da criptomoeda pode ser atribuída a variações repentinas ou até mesmo persistentes das expectativas que as pessoas que estão operando nesse mercado têm sobre o preço da Bitcoin no futuro. Uma coisa particular da criptomoeda em relação a outras moedas, a gente pode se perguntar por que as demais moedas não tem uma variabilidade tão grande quanto a Bitcoin. Porque o dólar não tem uma variabilidade tão grande quanto a Bitcoin. Uma diferença grande entre as moedas tradicionais e essas criptomoedas é que quando ocorrem esses movimentos especulativos de demanda por uma certa moeda, o que acontece, as pessoas têm uma expectativa grande de que o preço vai cair nesse caso, né? E aí o preço cai hoje porque todo mundo passa a vender a moeda para se desfazer e não perder riqueza. O que acontece nas moedas tradicionais é que as autoridades monetárias, os bancos centrais, eles entram no mercado comprando ou vendendo moeda para poder estabilizar a variação de preço da moeda. No caso da Bitcoin, a taxa de criação de moeda ela é pré-determinada no protocolo da criptomoeda e ela não reage a esses movimentos especulativos. Então, diferentemente das moedas tradicionais, é esperado ver grandes variações de preços relativamente às variações de preços que a gente vê nas taxas de câmbio para as demais moedas. O senhor falou em protocolo, né? Então é como se a criptomoeda, quando ela fosse criada, ela tivesse uma espécie de manual de uso, é isso? Exato. O protocolo é um conjunto de regras que precisam ser seguidas pelos gerenciadores da contabilidade da criptomoeda. E no caso particular da emissão monetária, a cada período uma quantidade pré-definida de moeda é criada. Como a gente comentou, ela é usada para recompensar as pessoas que estão participando do gerenciamento do sistema, mas ela não reage a condições do jeito que foi escrita, né? A Bitcoin em particular, ela não reage às condições agregadas da economia, ela não reage às expectativas sobre valorização ou desvalorização da moeda, como tipicamente os bancos centrais fazem para defender a estabilidade de preços da moeda. Em relação ao dinheiro que a gente usa no dia a dia, né? Quais seriam as diferenças entre ele e as criptomoedas, né? E comparando esses dois tipos de moeda, o que a gente pode dizer de vantagens e desvantagens de ambas? Então, na essência, a diferença entre as criptomoedas e o dinheiro eletrônico que a gente já usa há bastante tempo no sistema bancário é que as criptomoedas não demandam a supervisão de uma entidade central, como o sistema monetário gerenciado pelo sistema bancário demanda com o Banco Central, sistema de leis que são usados para disciplinar o gerenciamento da moeda. Em termos de vantagens e desvantagens desse uso? Acho uma grande vantagem das moedas tradicionais é a estabilidade de preço, como a gente está dizendo. A criptomoeda ela sofre de uma grande instabilidade, bastante atípica para moedas, ao comparar a variabilidade das criptomoedas com as moedas tradicionais. Um outro ponto bastante destacado sobre uma desvantagem das criptomoedas é a chamada escalabilidade. Então, enquanto empresas como a Mastercard e a Visa conseguem processar uma quantidade enorme de transações por minuto ao redor do mundo, a tecnologia das criptomoedas, da Bitcoin, ela é capaz de processar uma quantidade muito, muito, muito menor do que o que é feito com essas empresas. Então é dito que a criptomoeda ela sofre desse problema de escalabilidade. Já a princípio a tecnologia não estaria ainda preparada, se é que eventualmente vai estar, para processar uma quantidade comparável à quantidade que as empresas tradicionais de cartões são capazes de fazer. Por outro lado, há bastante defesa de que, pelas características da criptomoeda,
ela tem o potencial de incluir financeiramente uma parcela grande da população que atualmente é excluída do sistema financeiro, sistema bancário. E de que forma, assim, poderia ser feita essa inclusão? Por que que isso acontece? O, o sistema bancário, a princípio, né, ele não oferta produtos e serviços para toda a população. Então, é uma parte relevante, especialmente em países subdesenvolvidos, uma parte da população é dita desbancarizada. Ela não tem acesso a crédito, ela não tem acesso a conta corrente. E enquanto que a criptomoeda, para você ter acesso, basta você... É bastante fácil. Basta você baixar um aplicativo no seu celular, encontrar uma pessoa que tem a criptomoeda que queira te vender, ou até mesmo recorrer a empresas que fazem esse serviço de conectar quem quer comprar e quem quer vender, e você já está habilitado para fazer compras usando uma moeda eletrônica e usando o seu celular. Então, o celular é uma coisa bastante mais disseminada hoje em dia do que acesso a serviços bancários. Então, Até como porque... o mercado é como se fosse um novo concorrente, é como se fosse, do ponto de vista da teoria econômica, um novo concorrente aos bancos, a prestar esse serviço de pagamentos eletrônicos à população. Então, em teoria econômica, com mais concorrência, espera-se que mais pessoas sejam beneficiadas por esse serviço. Então, na verdade, o dinheiro físico ele não deixa de existir, não vai deixar, uma moeda não vai deixar de existir para que se exista só as criptomoedas. Elas coexistem. Elas têm coexistido há bastante tempo e é bastante difícil fazer uma previsão sobre se esse instrumento vai ou não substituir as moedas tradicionais. Ele, como a gente comentou, ele tem algumas vantagens, ele tem outras desvantagens bastante relevantes. Eu vejo que a gente conhece pouco ainda sobre o assunto. Os proprietários de criptomoedas, né, mais especificamente de bitcoins, eles conseguem se esconder atrás do anonimato? Como que isso é possível? Há bastante margem no sistema Bitcoin para preservar a privacidade e o anonimato do usuário. Embora todas as transações já feitas até hoje estão disponíveis na internet de forma transparente, qualquer um consegue conectar num site de forma bastante limpa, enxergar as transações que estão sendo feitas. Embora a Bitcoin seja organizada nesse formato, as pessoas, o endereço que a pessoa tem na rede Bitcoin é um endereço que guarda relação nenhuma com a real identidade dessa pessoa. Além disso, é possível na rede Bitcoin criar um endereço para cada transação que a gente fizer, sem que esse novo endereço criado para uma nova transação tenha relação com o endereço anterior. Então tem uma margem bastante grande para anonimato na rede. Isso torna mais difícil rastrear, por exemplo? É mais difícil, embora não é impossível. Existem ferramentas sofisticadas, computacionais, para estudar padrões de comportamento dos endereços, dos endereços na rede Bitcoin e, com esse padrão de comportamento, inferir a identidade do usuário aqui no mundo real, né? A identidade real do usuário. Especialmente quando as transações que estão sendo feitas utilizando o Bitcoin, elas estão sendo feitas com um link com o mundo real. Por exemplo, você comprar um produto pela internet e um software, por exemplo, não tem uma ligação com o mundo físico tão grande quanto você pedir uma pizza. Então, imagine que você peça uma pizza com Bitcoin e se alguém monitorar onde essa pizza está sendo entregue, vai ser fácil associar aquele endereço com o local em que a pizza foi entregue. Então, o termo utilizado, mais preciso, seria pseudo-anonimato. Existe uma margem grande para anonimato, mas existem formas de chegar até a pessoa. Sim.
Em maio desse ano, a criptomoeda Bitcoin Gold sofreu um ataque por parte de um hacker. Foi chamado ataque de 51%. Como que funciona esse ataque e o que pode ser feito para preveni-lo? A tecnologia Bitcoin, ela garante fraude contábil, proteção contra fraude contábil somente se o poder computacional estiver bastante espalhado entre os mineradores. Se algum minerador tiver um poder computacional bastante grande, suficientemente grande, ele é capaz de atacar e fraudar o sistema contábil. Por exemplo, gastando a mesma moeda mais de uma vez. Esse é uma fraude típica de um ataque à rede. E a minha lembrança é de que, nesse caso, aconteceu também da Bitcoin Gold. Em linhas gerais, o poder computacional de 51% possuir 51% do poder computacional da rede faz com que o minerador seja escolhido para gerenciar, para atualizar um sistema contábil da moeda 51% do tempo, em linhas gerais. Na prática, isso permite que esse minerador tome o controle total do sistema contábil, permitindo ele fazer a fraude que ele desejar. Para evitar um ataque como esse, é uma coisa bastante complicada. Grande parte do esforço da comunidade de desenvolvedores envolvidos em projetos de criptomoeda, no aperfeiçoamento de criptomoedas, para desenvolver soluções para tentar evitar a concentração de poder computacional, nesse caso, ou de forma mais geral, evitar que uma quantidade grande de vezes a mesma pessoa seja utilizada para atualizar a contabilidade da criptomoeda. Mas até então não tem nenhuma solução definitiva ou suficientemente boa para esse problema. Mas, por outro lado, na rede Bitcoin, por exemplo, se você consultar os 3 maiores mineradores da rede Bitcoin, eles atualmente controlam 51,6% da rede. Então, a princípio, se esses 3 mineradores se juntarem e decidirem que eles querem fraudar o sistema, decidirem que eles querem mudar a contabilidade do sistema, eles têm poder computacional para fazer isso. O que é intrigante é que o comportamento deles não tem sido esse. Eles têm competido, eles não têm se juntado para fraudar o sistema. Acho que em ciência econômica a gente diz que esse é um eventual cartel que poderia ser formado entre os 3 para controlar o sistema, mas na prática o cartel não acontece. Então é um tema bastante interessante a ser estudado pela ciência econômica, do porquê da instabilidade desse cartel. Por que eles não se juntam e não empreendem, não executam um ataque de 51%? Que perspectivas que o senhor vê? A gente falou um pouquinho anteriormente, né, sobre a convivência entre a moeda física e a moeda e as criptomoedas, né? Então, para a gente encerrar, que outras perspectivas o senhor vê no uso das criptomoedas? Isso pode crescer? A gente vai chegar num equilíbrio de uso entre a moeda física e a criptomoeda? O que o senhor acha? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. E a resposta é bastante valiosa. Sinceramente, eu acho que eu não me sinto habilitado a fazer uma previsão. Eu acho difícil alguém conseguir fazer uma previsão sobre o que vai acontecer. É um assunto muito novo para a academia em si. Esse fenômeno não foi um fenômeno criado, não foi uma inovação criada dentro da universidade, não foi uma pesquisa científica que gerou essa inovação. Como a gente comentou, foi pessoas inspiradas em proteger a privacidade dos indivíduos que trabalharam para criar essa tecnologia. Então, acho difícil fazer uma previsão. Acho que, no entanto, acho que é uma coisa, ela está aí há 10 anos, tem muita gente colocando recursos nesse instrumento de pagamento. Acho que o fato da inovação não ter sido feito dentro da universidade, pelos cientistas,
faz com que a universidade, como instituição que trabalha na criação e disseminação do conhecimento, tem um papel. Ela precisa absorver, analisar e disseminar esse conhecimento para a sociedade, para responder essa demanda que a sociedade tem de ver esse fenômeno acontecendo, não entender muito bem qual é a previsão, para onde vai esse sistema, e é natural que a universidade seja chamada a opinar sobre o assunto. Mas, como eu disse, é um assunto novo, não foi criado ainda na universidade, é um assunto bastante interdisciplinar, e não é só um assunto que envolve questões computacionais, de programação, a questão envolve ciência econômica, envolve o direito, envolve a ciência política. Então, é um desafio bastante grande. Então, acho que a gente tem que trabalhar para entender esse fenômeno e atender essa demanda da sociedade por esclarecimentos, né? E saber para onde a gente está indo, né? Bacana, professor. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Eu recebi hoje aqui o professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Jefferson Donizete Pereira Bertolai. Professor, muito obrigada pela participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.